Jogar Minecraft é fácil. Você começa um mundo, coleta recursos, constrói uma casa e então passa meses jogando para perceber que essa construção na verdade tá xoxa, capenga e inconsistente. E é por isso que hoje eu vou mudar isso. A verdade é que a nossa base talvez seja o ponto mais importante do mapa inteiro. É aqui que a gente guarda vários itens, passa a maior parte do tempo, dorme, crafta itens. Mas conforme o mundo vai evoluindo com construções cada vez mais legais, pode ser que aquela área tão importante fique meio sem graça. Essa daqui, por exemplo, é a minha casa e não é que eu ache ela horrível, na verdade eu até me esforcei para ela ficar legal. Olha só, eu construí uma cúpula de vidro para ela, tem esse lustre de beacons e blocos de diamante. Tá bom que esse foi só para ostentar mesmo. Mas olha só, tem até uma torre do relógio, o que dá um pouco mais de vida para essa vila que tá em volta. Mas quando a gente olha no cenário, ela meio que não chama a atenção que deveria. Tem alguma coisa faltando aqui nesse cenário. Algum ponto para ter mais destaque. A ideia aqui vai ser criar um ponto de interesse para essa parte do cenário. Basicamente para indicar que é importante olhar para cá. E eu vou fazer isso com uma árvore gigante. Porque árvores são legais. Então a primeira coisa que eu fiz foi criar uma cópia do meu mundo no Criativo, abrir uma live e seguir fazendo algum design que fosse legal. Eu acho interessante essa referência aqui de baixo. Apesar de que o nosso bonsai aqui ele vai ter um tronco branco. Se a gente fizer um rosa bem vibrante aqui, isso vai dar um contraste bem legal. Talvez aqui assim. Talvez falta um pouco de folha aqui atrás. Ó. Quero puxar um pouquinho para esse lado. Espera que sobrou um quadradão aqui. Então depois de modelar para ficar do jeito que eu achasse legal, estava na hora de passar para o survival e começar de fato a construir. E como já dá para imaginar, para esse projeto eu ia precisar de muito bloco rosa para fazer toda essa copa da árvore. E muitos desses blocos eu não tinha no armazém, então a gente vai ter que ir de atrás de pegar muito bloco pelo mapa. E para começar a gente ia precisar de muita terracota. E como eu não tenho nenhuma fonte de conseguir esse bloco no meu mapa, não tenho nenhuma farm de terracota ou qualquer coisa assim, o que eu fiz foi buscar no mapa algum lugar que tivesse um bioma de mesa, abrir um portal daqui até lá e viajar vários blocos de distância até chegar nesse bioma de mesa que era mega longe da minha base. Aqui a gente vai conseguir terracota de sobra para a gente poder construir esse projeto. E aqui dá pra perceber que essa nuvem com cara de creeper é o único sinal de um mob hostil no meu mapa. E isso é porque pouco tempo atrás eu construí esse Mob Switch, que basicamente é uma máquina que faz o Minecraft ver que já tá na capacidade máxima de monstros, por causa dessa quantidade absurda de zumbi villager que tem preso aqui dentro. E assim, enquanto o jogo estiver carregando todos esses carinhas, nenhum outro monstro spawna mais. Mas e se a gente quiser ir para longe? Bom, aí esse portal com um carrinho entrando e saindo vai salvar a gente. Isso porque ele deixa carregado esse chunk e os que estão em volta, mesmo se a gente estiver muito longe daqui. Então durante toda a nossa coleta de itens, a gente não precisa se preocupar com nenhuma ameaça.
Isso na teoria. E essa mineração toda foi suficiente para poder encher 2 baús shulkers de terracota, o que já vai ser suficiente para a gente fazer esse projeto. Então foi só levar para a base e tingir tudo isso de rosa. Então eu aproveitei a farmzinha de ferro que tinha do lado da casa para pegar algumas flores vermelhas. E depois disso voei para uma parte antiga do meu mapa, que eu lembrava que tinha uma farm de esqueleto. Bom, e aqui a gente está entrando onde foi a minha primeira casa no mapa, dentro dessa caverna. E onde foi a minha farm de XP durante um bom tempo. Então eu tenho certeza que em algum lugar aqui vai ter bastante osso pra gente usar. Então, um dos shulkers de terracota rosa, a gente já pode riscar da lista. Já para o segundo shulker que a gente também tingiu de rosa, essa terracota a gente vai passar na fornalha, porque a gente precisa aqui de terracota glazed. E nem sequer demorou tanto, a gente já tinha aqui mais um shulker completo com terracota glazed. Pra gente poder usar então, é mais um item que a gente pode riscar da lista. Já aproveito que eu tô aqui no armazém, pego mais alguns shulkers por aqui. E shulker é o que não falta aqui dentro do armazém. Que agora a gente vai lá pegar um pouco de lã. Passando aqui pelo Nether Hub, que em algum momento eu preciso finalizar, inclusive deixar a prova de spawn de guests, que esse é um problema que eu tenho recorrentemente aqui. E não me pergunta por que esse portal é tão estranho, assim, meio perdido aqui do nada. Mas tudo bem, depois de levar alguns tiros de guests. E estamos aqui nessa parte do mapa onde tem a nossa farm de ovelha. E infelizmente a gente não tem lã rosa suficiente, então não tem outra alternativa a não ser pegar todas as outras cores de lã que a gente tem por aqui e levar para base para tingir tudo de rosa. De volta na base agora é só pintar tudo isso de rosa. O que é fácil porque a gente já tem todas as tintas que a gente fabricou antes, só meio chatinho mesmo. Mas aqui também é outro bloco que a gente já pode tirar da lista. O próximo bloco que a gente precisa é concreto magenta, então eu já vim aqui para o duplicador de blocos de concreto, deixei farmando durante um tempo, e aqui no lado do end esse tanto que a gente deixou farmando já foi suficiente para encher alguns baús aqui. A gente não vai precisar de tanto, mas vamos pegar tudo isso que farmou. E aqui do lado eu tenho um conversor de concreto manual. Então eu fiquei um tempinho aqui parado, convertendo pó de concreto para concreto. E já foi suficiente para a gente poder converter bastante concreto, olha só. Mais um item riscado da lista. E aqui, é claro, a gente já vai aproveitar que a gente está no end para pegar mais um tipo de bloco que a gente vai usar. Que são essas arvorezinhas de purpur. Para a gente poder fazer, óbvio, bloco de purpur.
Isso a gente leva para a fornalha. E aqui a gente não vai precisar de tanto. Essa quantidade eu acho que tá boa. E a gente já pode riscar mais um dos itens. Eu aproveito que a gente está aqui no armazém, já pego algumas saplings de cerejeira. Porque agora a gente vai precisar de bastante folha de cerejeira. Então, durante toda a nossa coleta de itens, a gente não precisa se preocupar com nenhuma ameaça. Folha de cerejeira também, mais um item que a gente pode riscar da lista. E agora a gente vai precisar de madeira de cerejeira. Isso vai ser bem mais fácil porque eu tenho aqui no estoque bastante tronco de cerejeira guardado. Todos esses shulkers que estão aqui, eles estão completos com troncos de cerejeira. Então pra gente conseguir a madeira rosa vai ser super tranquilo. Já é mais um item que a gente pode riscar da lista também. E agora a gente já pode começar a pegar os blocos para fazer o tronco da árvore. E esses vão ser bem mais de boa de pegar, porque muitos deles vão ser mais blocos de escavação, o que eu tenho de sobra aqui no armazém. E a gente pode começar com os blocos de diorito, que como eu guardo todos os blocos de escavação possíveis, tem de sobra aqui no armazém. A gente também vai precisar de concreto branco. Tem bastante pó de concreto aqui, mas é tranquilo para a gente converter tudo em concreto. A gente também vai precisar de um pouco de andesito, que também, por ser bloco de escavação, eu tenho bastante aqui guardado. Depois disso a gente vai precisar de alguns troncos de birch. Por sorte eu tenho alguns aqui. Só que para esse projeto a gente não vai usar o tronco em si, mas sim o bloco da madeira, que é bastante caro para fazer, então a gente perde um pack inteiro nesse processo. Mas tudo bem, dói um pouco perder tanta madeira assim. Mas tudo bem, a gente conseguiu o suficiente aqui para conseguir fazer. E com isso a gente precisa de mais um bloco, que é a madeira pálida. E desse bloco eu tô bem pobre no meu armazém, não tem quase nada. Mas eu acho que esse restinho que tem aqui vai dar conta. E por último a gente só vai precisar pegar um pouco de tufe. E também por ser bloco de escavação, eu tenho de sobra aqui no armazém. E com isso, a gente já tem todos os blocos para começar a fazer a construção. O que nos leva a esse terreno, que é o motivo principal desse vídeo existir. Como eu falei antes, eu gosto bastante dessa cúpula, mas o relógio aqui do lado tem sido meu ponto favorito até agora. Então a gente tem que ter certeza de que ele vai ficar bem visível no resultado final. Eu até encontrei um shulker perdido que deve estar aqui desde quando eu construí essa torre. E eu lembro muito bem do que me deu a ideia para essa construção. Foi um dia que eu estava assistindo Serviço de Entregas da Kik. E esse filme é maravilhoso. Ele é um prato cheio para quem busca esse tipo de inspiração. E por mais que eu não tenha tentado copiar exatamente o relógio da animação, só a ideia já foi suficiente para eu chegar em algo que ficasse bom aqui. E agora só faltava limpar esse terreno em volta. E começar a fazer o tronco da árvore que vai passar em volta da torre.
E aqui a gente já vê a primeira parte da árvore. Eu preferi fazer a base dela um pouco mais escura e a parte que encosta nas folhas um pouco mais clara. Isso vai dar um contraste bem interessante quando estiver pronto. E olhando de longe, a gente já está conseguindo um resultado bem legal. A ideia agora é atrair atenção para cá usando a copa da árvore. Por isso que ela vai ser rosa, vibrante, bem colorida. O objetivo é ter um ponto de interesse para quem passa por aqui. E vamos lá, essa não é uma ideia original minha. Esse conceito de ponto de interesse visual numa atração já era chamado de Winnie lá pelo Walt Disney na hora de pensar a experiência dos visitantes pelo parque. Winnie é tipo um imã visual usado para guiar a experiência. É aquele ponto impossível de ignorar, que no parque da Disney chama a pessoa de longe. E, bom, essa é a entrada da base. É o ponto mais importante daqui. Então não poderia ter um lugar melhor para atrair atenção. Dito isso, a gente já pode começar a colocar os blocos rosas. E com mais alguns blocos, a gente tem a árvore concluída. Esse rosa serviu para criar bastante contraste e fica bem visível de longe. Acabou que de noite ficou meio escuro e não dá para ver tão direito a árvore assim. Então bora arrumar isso também. Eu fui de atrás de pegar algumas Blaze Rods e alguns daqueles Purple que a gente cozinhou antes. E aqui a gente tem End Rod suficiente para iluminar bem essa árvore. Já aproveitei para fazer alguns passarinhos também. E finalmente, temos a nossa árvore pronta. E o que eu fico pensando depois de ver essa construção pronta é que talvez uma boa atração tenha mais a ver com a escolha de onde vão estar os pontos de interesse do que o próprio nível dos detalhes em si. O que a gente queria era arrumar o mapa. Mas no final tudo isso nem foi sobre mudar as construções que já tinham aqui, mas sim só destacar o que mais merece aparecer. E, no geral, considerando que essa é uma parte importante do mapa, a entrada da base, eu acho que dá pra dizer que a gente conseguiu atrair bastante atenção pra cá.